Eu confesso que se o trabalho terminasse agora, eu tenho a plena certeza de muitos aqui a sentir a presença do Espírito Santo de Deus nesta noite. Eu confesso que muitos aqui já sentiram a gloriosa presença do Espírito de Deus nesta noite. E para não ficar só nessa aí, Deus tem mais a tratar comigo e com a igreja do Senhor nesta noite. O tema desta palavra para nós nesta noite: como está o teu altar diante do Senhor Jesus Cristo? Como está a tua vida diante de Deus? É o tema desta mensagem nesta noite. Nós estamos entrando na mensagem do Senhor Jesus Cristo, onde fala que eu sei que você que estuda a palavra do Senhor, você que estuda a Bíblia Sagrada, os livros mais proféticos que existem na história da humanidade, nós passamos a observar que muitos teólogos, muitas pessoas já passaram, já estudaram este livro, mas todos os dias, se nós for abrir a palavra do Senhor, Deus tem falado com a igreja, Deus continua falando com o seu povo, Deus sempre está falando e alertando a sua noiva querida, a qual Ele vem buscar, a qual Ele prometeu que Ele viria buscar esta igreja, esta noiva que sou você e sou eu. Mas eu quero dizer nesta noite, a palavra do Senhor está falando do grande profeta de Deus, Elias. Eu sei que muitos pregadores já passaram por aqui, por essa tribuna, muitas pessoas ousadas pelo Espírito Santo de Deus, já chegaram até aqui este local e falaram desta palavra, mas eu quero dizer nesta noite, Deus usa Ele como Ele quer, a hora que Ele quer e quem Ele quer. E nesta noite Deus tem falado comigo, com você, e vai falar novamente. O que eu quero dizer nesta noite, igreja de Jesus, aleluia, Deus está falando de uma grande nação. Deus só tinha naquela época, naquela cidade, existia um profeta de Deus chamado Elias. A palavra de Deus, se a gente for começar a ler no capítulo 18, você vai entender a história deste profeta, a história deste homem de Deus, o que faz a diferença de uma mulher de Deus e de um homem de Deus no meio da sociedade, no pleno século 21. O que eu quero dizer, que era uma nação toda uma nação, quando só uma pessoa que servia a Deus. Você vai entender, se você abrir a sua mente e entrar na quarta dimensão do Espírito Santo de Deus nesta noite, você vai compreender o que o Espírito de Deus quer falar comigo e com você nesta noite. A palavra de Deus fala que aquele homem chegou naquela cidade e existia 450 homens que adoravam deuses diferentes, adoravam pessoas, adoravam deuses de barro, adoravam deuses que não era o Senhor Todo-Poderoso. E só existia um homem ali, que era o profeta Elias, que adorava o Ser Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia! A palavra de Deus fala que aquele homem, quando chegou, que viu que todos aqueles pessoais, todas aquelas pessoas estavam se curvando diante de um Deus que não ouvia, que não entendia, que não poderia resolver a sua situação, os seus problemas. Ele estava ali, sabe, as pessoas a questionar, todas aquelas pessoas, aqueles 450 homens, subiram ao Monte Carmelo e lá começaram a adorar ao Deus de Baal, ao Deus de barro. Quantas pessoas que eu quero trazer para o nosso século 20, quantas pessoas ainda estão sendo escravizadas pelo diabo, pela prostituição, estão adorando a Deus diferente, pelo copo de bebida, pelo baseado, trocando a Deus pela prostituição. Quantas pessoas têm não têm deixado que Deus tome conta da sua vida. E aqueles homens estavam ali se matando, se cortando. E aquele profeta de Deus estava ali naquele momento. E eles fizeram ali um pacto forte. Vocês vão entender agora o profeta de Deus da vida daquele homem. Quando aquele homem chegou, fizeram um pacto com ele. Nós vamos ver agora qual é o Deus verdadeiro, qual é o Deus que vai confirmar aquilo que nós temos pedido. Vocês são 450 homens, e aqueles homens que sabem começaram a interrogar aquele profeta de Deus. Ah não, o meu Deus é mais poderoso. Ah não, o meu Deus, Ele resolve as situações onde não há mais jeito. O meu Deus, Ele pode resolver o impossível. E
A Bíblia diz que quando eles chegaram, então nós vamos fazer um acordo aqui. Vocês são 450 homens. Então nós vamos formar aqui um holocausto. Nós vamos formar aqui um altar. E o Deus que responder, com fogo do céu, esse sim é o Deus Todo-Poderoso. Aí sim nós vamos adorar Ele de espírito e verdade. E aqueles homens, aqueles 450 homens acharam legal aquela proposta. Porque eles tinham certeza, a convicção que o Deus que eles estavam servindo ia confirmar aquilo que eles estavam falando naquele momento. Aleluia. A palavra de Deus diz que começaram. Elias chegou e falou para eles: então vamos fazer o seguinte, como vocês são muitos e eu só sou um, então vocês vão primeiro fazer um altar, vão preparar o altar, colocar as pedrinhas e vão começar a clamar o vosso Deus, o Deus de Baal que vocês adoram. Então aquele que responder, assim nós vamos presenciar reverência para ele. Assim eles concordaram naquele momento. A Bíblia diz que eles fizeram o altar, colocaram a lenha e eles começaram a clamar: ah, Baal, responde, Deus de Baal. E foi passando hora após hora e nada acontecia. E foi continuando. E eles estavam aqui no monte. A Bíblia diz que ele estava no monte observando o que estava acontecendo naquele local. E foi passando hora por hora e nada estava acontecendo. Você vai ver a ousadia do Espírito Santo de Deus quando nós estamos na dimensão do Espírito Santo, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar de nossa vida, quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida. Pode vier o que vier, a tempestade que vier, Deus está no controle da situação, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele é Deus. A Bíblia diz que o profeta Elias começou a falar com aqueles homens: clame mais alto, que sabe o Deus de Baal está dormindo e ainda ele não escutou a prece, a oração de vocês. Clame mais alto. E eles continuavam a clamar e nada conseguia acontecer. A Bíblia diz que Elias começou a falar: clame, chore, comece a falar mais alto. Quem sabe ele foi fazer alguma coisa, esqueceu e ainda está voltando ainda no meio do caminho. A Bíblia diz que aqueles 450 homens começaram a fazer sacrifício de porco. Eles começaram a se cortar com lâminas. Eles começaram a se cortar colocando sangue para como se fosse ali um sacrifício. Mas nada acontecia. Sabe por quê? Porque o altar estava vazio. O altar não tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Quando o altar está quebrado, está em ruína, Deus não pode habitar. Deus quer um povo que é lavado e remido com sangue. Ele quer um povo que seja puro de coração, o espírito quebrantado diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que quando chegou o meio-dia, aleluia, Elias falou: para tudo, para que agora vai ser a minha vez. Você vai entender. E você vai poder dar glória a Deus no fundo do teu coração. Quando Elias, ele tinha aquela ousadia, ele sentia aquela ousadia do Espírito Santo de Deus. Quando ele falou: acabou, agora é minha vez. E ninguém vai tomar minha frente agora, porque chegou a minha vez, agora vai ser a minha vez. A Bíblia diz que quando ele chegou: agora é a minha vez, agora sou eu que estou no comando diante de Deus. E aqueles homens estavam tudo enfadigados, estavam tudo cansados, quem sabe estava suado até demais da conta. Aqueles homens estavam todos sangrando, estavam com o joelho, quem sabe, todo encansado, porque eles tinham adorado um Deus que não poderia fazer nada para eles. Mas quando chegou a hora do profeta de Deus, igreja, preste bem atenção, quando Elias, cheio do Espírito Santo de Deus, falou: pare, agora é a minha vez. E todos ficaram ali atônitos, olhando para aquele profeta. Eu posso observar que aqueles 450 homens ali naquele momento, quem sabe fizeram um grupo, uma roda bem grande, colocaram ele, estava bem no centro. Bem no centro eles começaram, quem sabe, a questionar. Nós era 450 homens, ficamos até ao meio-dia. E nós que somos muito, nada aconteceu, imagine esse aí, nada vai acontecer mesmo.
ele diminuir aquele homem. Quem sabe ele não deu nada por aquela pessoa que estava ali. Quem sabe ele não acreditava de que ele poderia fazer algo. Mas eles não tinham poder, o poder de Jesus Cristo. Mas ele acreditava e confiava no poder que estava em suas mãos, que vinha do trono do grande Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando ele chegou perante o altar, a primeira coisa que ele fez, aquele profeta de Deus, arrumou a lenha. Ele começou a consertar. Onde quem sabe aquela lenha estava afastada daquele holocausto. Quem sabe a lenha não estava acesa, estava tudo bagunçado. Então ele começou, quem sabe com um carinho. Eu posso observar naquele momento aquele profeta de Deus, ele chegando ali naquele holocausto, se agachou, começou a consertar, a juntar a lenha, porque a lenha começa o fogo. Sem o fogo a lenha não é aquecida. Naquele momento ele começou a consertar o altar do Senhor. O que eu quero dizer nesta noite, se nós queremos vitória em nossa vida, é preciso que nós consertamos o altar da nossa vida diante de Deus. É preciso descer a areia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Não é de qualquer forma que Deus habita. Deus é Deus. É preciso que nós consertamos o altar do Senhor. A Bíblia diz que quando aquele profeta conjuntou aquela lenha, você vai entender, igreja. A Bíblia falou que eles ficaram até o meio-dia, os 450 homens de Baal. Elias não ficou nem sequer 5 minutos. Olha a diferença. A Bíblia diz que quando ele ajuntou a lenha, consertou o altar, ele tinha tanta consciência, convicção, que o Espírito Santo de Deus estava na sua vida, que ele não desacreditou, não desacreditava que o Espírito de Deus ia fazer um milagre naquele momento. Ele confiava na palavra e no Deus que ele servia. O que eu quero dizer, é preciso que nós confiamos mais no Deus em que servimos. É preciso que nós acreditamos mais nesse Deus em que você serve. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando ele consertou o altar, que ajuntou as lenhas, ele ainda mandou ainda trazer ele um canto de água. E aí colocou a água em redor do rio. Mais uma vez ele mandou colocar mais água naquele altar. Você vai entender, imagine. A lenha molhada é difícil de pegar o fogo. Mas aquele homem, aquele profeta de Deus, ele acreditava. Ele confiava no Deus que provê todas as coisas. Ele confiava no Deus Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele acreditava que o Deus que ele estava ali, ele não ia deixar ele envergonhado. Ele confiava que o Deus que ele estava servindo não ia jamais envergonhar ele diante daqueles homens. A Bíblia diz que quando colocou aquelas águas, e ele chegou perante aquele altar, aquele holocausto, a palavra do Senhor diz que ele levantou as suas mãos e falou: Deus! E naquele mesmo momento, a Bíblia diz que o fogo que vinha lá do céu lembeu todo o holocausto. Aleluia. Quer dizer o quê? Que aqueles 450 homens, eles ficaram o dia todo, o dia até o meio-dia, e nada acontecia naquele local. Apenas quem sabe, 5 minutos de oração, quem sabe 2 minutos de oração, mas ele confiou, ele acreditou que o Deus que ele servia